Nesse vídeo eu vou falar de sexo, a diferença de sexo entre Japão e Brasil. Nesse vídeo aqui eu vou te apontar algumas diferenças e eu quero dizer o seguinte já no comecinho do vídeo, tá? Tudo que eu falo nos meus vídeos, cara, é do meu ponto de vista. Pra você que tá aí, porque é o meu ponto de vista. Você clicou no canal, você se inscreveu no canal, você clicou no vídeo pra poder ver o ponto de vista de alguém. E você ficar revoltado porque alguém tem um ponto de vista diferente de você. E outra coisa também que eu preciso falar. Vocês precisam usar a sua cabeça. Pensa. Tá bom? Pensa. Usa a sua cabeça, cara. Pensa por você. Aqui é meu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista diferente, legal. É o meu ponto de vista. Tem várias formas de pensar. Não existe uma linha direta de se pensar as coisas. Existem várias formas de se pensar as coisas. Existem várias pessoas com pontos de vista diferentes. Eu sei que eu já devia estar falando sobre o assunto que você clicou no vídeo para assistir sobre sexo. Porém, é preciso avisar para as pessoas que eles têm que pensar. Pontos de vista diferentes existem vários. Formas de pensar existem várias formas de pensar. E dinheiro é muito importante. Economizar é muito importante. Trabalhar é muito importante. Eu tô falando isso porque no último vídeo eu falei sobre o que as japonesas querem. Teve gente falando, porque elas querem dinheiro. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa, no Japão é duas classes, ou é rico ou não rico. Não tem muita diferença de rico e tem pobre, classe média, não, ou é rico ou não rico. O que as meninas se perguntam quando elas te conhecem? Qual a sua idade? Você trabalha? De onde você veio? Essa é a pergunta padrão, é uma entrevista padrão que elas fazem. Por quê? Porque elas querem um cara que trabalhe. Ninguém quer carregar um fardo nas costas, principalmente mulher. Mulher não quer, cara, ficar com alguém que não trabalhe, porque vai ser um peso para ela. Mesma coisa eu quando eu me casei, eu queria alguém para somar comigo, não para seguir um fardo para me carregar. É assim que funciona, cara. Todo mundo, você também aí, quando você for se casar com alguém, se você for solteiro, ache alguém para somar a sua vida, não algum fardo para você carregar. Se você tem muito dinheiro, legal. Você não se importa em carregar uns pezinhos daqui, outros pezinhos dali. Isso não se aplica só a homem, tá? Que vai escolher um cara que trabalhe. Mulher também, cara. Se você vai se casar com um cara, procura um cara que trabalhe, meu. Não é só mulher que se aproxima de pessoas que têm dinheiro. Homens também se aproximam de mulheres que têm dinheiro. Então, ninguém quer ficar carregando fardo. Então, por isso que eu falei que as japonesas, elas valorizam a pessoa que gosta dela. Eu levei em conta que todo mundo trabalha para sobreviver. Eu não pensei que você não trabalharia. Eu não pensei que as pessoas queriam arrumar uma namorada sem estar trabalhando. A pessoa que não paga as próprias contas. A pessoa que vive na casa, dentro de casa, deitada no sofá. Quando eu faço vídeo levando em conta do meu ponto de vista, que eu sempre trabalhei. Eu fiz do meu ponto de vista, é o meu ponto de vista. Eu sempre trabalhei. Então, você aí que assistiu o vídeo, que é porque elas querem dinheiro. Não, elas não querem dinheiro, elas querem alguém que goste dela, mas alguém que trabalhe. Não um cara pra chegar, eu arrumei uma namorada japonesa, ela tem dinheiro, eu vou ficar em casa dormindo enquanto ela vai trabalhar pra me dar dinheiro. Não é assim, brother. Tu tem que trabalhar, meu. Dinheiro é importante demais. A gente faz o vídeo aqui, eu e outras pessoas que fazem vídeos na internet, passando o nosso ponto de vista. Falando sobre sexo, né? Uma coisa que eu preciso falar é que os japoneses, eles não aprendem sobre sexo na escola. Eles aprendem sobre sexo com os amigos e amigas. Então eles trocam as informações entre eles. Eles descobrem as coisas sozinhos. É engraçado de falar porque eu sei um monte de coisas que vocês estão imaginando agora. E talvez por isso que sexo aqui no Japão seja uma coisa irrelevante. Seja uma coisa que eles falam entre eles. Eu já presenciei, eu já tive em roda de adultos, pessoas mais de 20, 25 anos, conversando e todo mundo falando sobre sexo sem problema nenhum. Eu fiquei super envergonhado nessa situação, mas eles falaram sobre sexo normal, e se fala sobre peito, se fala sobre bunda, sem problema nenhum. Porque aqui no Japão, essas coisas, sexo, não é coisa assim como a gente no Brasil. Quando a gente vai falar dessa palavra sexo, só de falar de sexo no Brasil, a pessoa já fica toda empolgada. Assim, eu sei que pra gente ocidental, sexo vende, sexo é importante. Mas para os japoneses, estou falando dos japoneses porque eu moro aqui no Japão, sexo fica em segundo, terceiro plano. Primeira coisa que os japoneses se importam, como eu falei no comecinho já, é trabalho. Trabalho é muito importante. Dinheiro é muito importante. Economia é muito importante. Sexo é terceira, quarta coisa na lista de prioridades dos japoneses. Tá bom? Primeira coisa é trabalho, dinheiro, economia. Aí talvez venha família, filhos e talvez por último sexo. Tá, sexo não é tão importante assim. Se você tiver uma namorada, um namorado japonês, no começo, enquanto vocês estão namorando, que é fase de divertimento, de vocês se engajarem, se aproveitarem, é normal. Porém, quando você se casa, isso passa a ser uma coisa mais irrelevante. Lógico, a gente tem que, se você é brasileiro ou brasileira, se você se casa com um japonês, você vai querer colocar a sua cultura em prática. Cultura e história é diferente, tá bom? Você começa a colocar a sua cultura. É como que você vive os seus costumes, o que você gosta e o que você não gosta. E vocês vão compartilhando entre vocês. Ele ou ela vai descobrir a diferença da sua cultura e você vai descobrir a diferença da cultura dela.
E você vai ver que, você brasileiro ou brasileira, você vai ver que para ele, sexo é uma coisa não tão relevante assim, uma coisa que talvez fica ali em segundo, terceiro plano ainda, mesmo que você compartilhe a sua cultura com ele. Se você assistiu o vídeo até aqui, você pode dar tchau pra mim, porque eu já te falei a relevância de sexo no Japão. Sexo não é tão importante assim, mas se você quiser ficar um pouquinho mais, a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque esse é um assunto que rende. Eu poderia fazer uns 6, 7, 20 vídeos falando sobre esse assunto, porque rende demais, tá bom? Eu sei que teve gente já no começo, mas e os pervertidos? Cara, esses pervertidos são anomalias, tá? O cara que rouba calcinha, os pervertidos, cara, esses são anomalias mesmo, tá bom? Os caras que colocam câmera no pé, às vezes essas pessoas até eles têm mulher, eles têm namorada, mas eles fazem isso por problema mental. Eu tô dando risada porque eu lembrei de algumas situações que algumas amigas me contou que aconteceu no metrô em Tóquio, tá indo de Saitama pra Tóquio. Da mesma forma que existem esses pervertidos, gente que tem problema mental, cara, o cara que ele tem esse tipo de perversão. Isso aqui no Japão existe um cara que rouba calcinha, o cara... Só um minuto. Por que o cara vai roubar calcinha? Pra mim não faz o menor sentido roubar calcinha. Ele poderia ir numa loja e comprar um monte de calcinha caso ele quisesse. Mas não, ele vai roubar uma calcinha usada. Pra mim não faz o menor sentido. Essas pessoas são doentes, são anomalias. Eu tô dando risada porque agora eu perdi a linha do vídeo. Pera aí. Essas são anomalias. Existe aqui no Japão sim. Os caras que roubam calcinha, existem os caras que fazem perversão no trem. E alguns trens eles dividem pra tirar essas anomalias. Que existe. Mas quando eu tô falando... Como eu tô falando desse vídeo aqui, eu tô falando das pessoas normais, tá? Sei lá, as pessoas que não tenham nenhum tipo de problema mental. Do japonês padrão. Japonês que, né, trabalha, que valoriza o trabalho, valoriza o dinheiro, valoriza a economia e não liga tanto assim para sexo. Por isso que muitos japoneses, eles casam, eles têm filho e ali acaba. Eles começam a se divertir com outras mulheres. Porque assim, uma coisa é você... Veja que o assunto é relacionado a sexo, tá? Uma coisa é você se casar, porque aquela mulher é perfeita para ser a mãe dos seus filhos, e outra coisa é você se divertir com outras mulheres por pura diversão. Aqui no Japão existem muitos lugares que oferecem sexo como forma de diversão. Existe kabakuras onde você pode pegar nas meninas isso e aquilo. Existe prostituição, existe várias coisas nesse sentido, vários tipos de lugares que têm massagens diferentes, existe. Essa parte é bem parecida com o Brasil. Tá, mas o Brasil é mais diferente. Tem lugar, por exemplo, aqui no Japão, onde o cara vai pra a menina limpar a orelha dele. Isso é uma coisa relacionada a sexo. Tem lugares que eles vão pra menina fazer massagem no pé dele. Isso também é uma coisa relacionada a sexo. Desculpa gente, eu perdi a linha do vídeo. A forma que eles veem sexo é diferente da forma que a gente vê sexo, tá? Eu vejo sexo entre eu e a minha parceira, a minha esposa, a minha namorada, tá bom? Dessa forma, ou solteiro com as meninas que eu me relaciono. Eu jamais pagaria para ir num ambiente desse, para pagar para beber com a mulher, para pagar para alguém fazer massagem no meu pé, para pagar para alguém limpar minha orelha. Eu faria esse vídeo pagando para alguém limpar a minha orelha, caso fosse uma coisa para fazer aqui pro canal, para vocês verem que essas coisas diferentes existem. Mas se eu não me engano, teve alguém que fez o vídeo já sobre isso aí, cara. Eu não lembro quem foi. Desculpa se eu não falei o seu nome no vídeo, porque eu não lembro quem foi que fez o vídeo. Então, existem esses lugares assim aqui no Japão. Isso vem da perversão dos japoneses, daquela fantasia que o cara tem de deitar no colo da mulher, a mulher fica limpando como se fosse mãe dele. Tem lugares no Japão que eles pagam para dormir com a mulher. Eles não vão ter... mas ele vai dormir com a mulher ali, a mulher dorme com ele, faz um cafunézinho nele. Esse tipo de fantasia, esse tipo de perversão. O sexo aqui não é tão como a gente, o contato físico, etc. Eles não precisam ter o contato físico para ser... não precisa ter o contato físico para ser prazeroso do ponto de vista deles. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu posso continuar... Para fazer esse tipo de vídeo eu preciso me concentrar, eu preciso pensar. Porque é difícil falar sobre esse assunto sem dar risada, porque nós brasileiros, quando a gente fala sobre esse assunto, que a gente fala sobre o sexo de forma assim, geral, que a gente começa a pensar das pessoas que pagam pra alguém ir limpar a orelha dele, ou pensar nas pessoas que, paga pra dormir com a mulher, que ela fazer cafuné nele. Pra mim, não faz o menor sentido, tá? Do meu ponto de vista. Porém, pra eles, da cultura deles, é uma coisa prazerosa, uma coisa que eles gostam, um ambiente que eles curtem aí. Como, por exemplo, aqui no Japão também existe cat café, o café que você vai para você fazer carinho em gato, café que você vai para fazer carinho em cachorro, café que você vai para poder fazer carinho em passarinho, esse tipo de lugar. Porque já... Cara, essa edição vai ficar muito difícil.
Porque japonês, eles veem as coisas um pouquinho diferente da gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido que é difícil falar sobre esse assunto, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Se você não é inscrito lá, se você não é inscrito, você assistiu até aqui, se inscreve. Eu prometo pra você que eu vou tentar fazer esses vídeos, quando eu falar sobre esse tipo de assunto, de uma forma séria, sem entrada. É difícil falar sobre isso sem imaginar as pessoas nos comentários e sem imaginar a situação e não dar risada, tá bom? É difícil se conter, é difícil não imaginar a situação, não imaginar o que passa na cabeça dessas pessoas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, te vejo no próximo vídeo. Tchau!